sobre a Trindade, em 1º de julho de 1943. Em continuação ao ditado e visão de Jesus a Maria Valtorta, referente ao seu preciosíssimo sangue. Hoje, festa do meu sangue, ilumino-te um mistério. Dize, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, porque é de nós que eu te quero falar. Pela vossa condição humana, são necessárias figuras para pensar no Pai e no Espírito, seres incorpóreos de infinita beleza, mas que vós não concebeis com os vossos sentidos humanos. Tanto é que dificilmente vos dirigis a eles com toda a plenitude do pensamento, para invocá-los como invocais a mim, que pensais como homem-deus. Não compreendeis por isso, nem mesmo longínquamente, o incomparável mistério da nossa Trindade. Para pensar em Deus, não é preciso fazer comparações com seres criados. Deus não se compara, Ele é. No ser está tudo, mas ser não tem corpo, e o ser eterno não tem corpo. Veja então, Deus é luz. Eis a única coisa que pode ainda representar a Deus sem estar em antítese com sua essência espiritual. A luz é, ainda assim é incorpórea. Tu a vês, mas não a podes tocar. Ela é. Nossa Trindade é luz, uma ilimitada luz, manancial de si mesma, vivente de si mesma, operante em si mesma. O universo não é tão grande quanto ela é infinita. A sua essência enche os céus, flui sobre o criado, domina sobre os antros infernais, não os penetra. Se assim fosse, teria exterminado o inferno, mas os esmaga com o seu resplendor, que é beatífico no céu, confortador sobre a terra, terrorífico no inferno. Tudo é trino em nós, as formas, os efeitos, os poderes. Deus é luz, uma luz vastíssima, majestosa e pacífica, é dada pelo Pai. Círculo infinito que abraça toda a criação, desde o instante em que foi dito, haja a luz, até os séculos dos séculos, porque Deus, que é eterno, abraça a criação desde que ela existe e continuará a abraçar, tanto quanto na última forma, a forma eterna, permanecerá da criação após o juízo. A criação abraçará aqueles que são eternos com ele no céu. Dentro do círculo eterno do Pai, há um segundo círculo, gerado pelo Pai, diferentemente operante, mas não contrariamente operante, porque a essência é una. Esse círculo é o Filho. A sua luz mais vibrante não dá somente a vida aos corpos, mas dá a vida às almas, que a haviam perdido mediante seu sacrifício. Essa luz é uma inundação de raios potentes e suaves que nutrem a vossa humanidade e instruem vossa mente. No interior do segundo círculo, produto das duas operações dos primeiros círculos, há um terceiro círculo da luz, ainda mais vibrante e acesa. É o Espírito Santo. É o amor produzido das relações do Pai com o Filho, trânsito entre os dois, origem e consequência dos dois, maravilha das maravilhas. O pensamento criou a palavra, e o pensamento e a palavra se amam. O amor é o Paráclito. Ele opera no vosso espírito, na vossa alma, na vossa carne, porque consagra todo o templo da vossa pessoa, criado pelo Pai e redimido pelo Filho,
criada à imagem e semelhança de Deus Uno e Trino. O Espírito Santo é crisma sobre a criação feita pelo Pai da vossa pessoa. É graça para gozar do sacrifício do Filho. É ciência e luz para compreender a palavra de Deus. Uma luz mais restrita, não porque seja limitada em relação às outras, mas porque é o Espírito do Espírito de Deus e porque, na sua condensação, é potentíssima, como é potentíssima nos seus efeitos. Por isso eu disse: quando vier o Paráclito, vos instruirá. Nem mesmo eu, que sou o pensamento do Pai feito palavra, posso fazer-vos compreender o quanto pode, com um só lampejo, fazer-vos compreender o Espírito Santo. Se diante do Filho todo joelho se deve dobrar, diante do Paráclito se deve inclinar todo o Espírito, porque o Espírito dá vida ao Espírito. É o amor que criou o universo, que instruiu os primeiros servos de Deus, que impeliu o Pai a dar os mandamentos, que iluminou os profetas, que concebeu com Maria o Redentor, que me pôs sobre a cruz, que sustentou os mártires, que governou a Igreja, que opera os prodígios da graça. Fogo branco, insustentável à vista e à natureza humana, concentra em si o Pai e o Filho, e é a gema incompreensível que não pode ser vista da nossa eterna beleza. Fixa no abismo do céu, atrai a si todos os espíritos da minha Igreja triunfante e aspira a si aqueles que sabem viver do Espírito na Igreja militante. Nossa Trindade, nossa tríplice e única natureza, se fixa em um único resplendor naquele ponto do qual se gera tudo quanto existe em um eterno ser. Dize, pois, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Diz Jesus ainda: eu não pretendi, dizendo 10 justos, aludir ao que será salvo, ao lugar em que há 10 justos. Mas pode-se entender sem erro que se 10 almas justas e generosas se reunirem em oração com fim santo para pedir piedade para um lugar, eu não rejeitarei sua oração. Eu não disse que vou ouvir as orações feitas por muitas pessoas em meu nome? Minhas palavras e minhas promessas não se quebram. Mas estariam sempre na fé, no sacrifício, na pureza espiritual e na pureza de intenção, nas pessoas que se reunissem então para orar com esta finalidade? Se houvesse e fossem como deveriam ser, verdadeiros sacerdotes, são sacerdotes os que oram pelos irmãos e se imolam, eu as abençoaria e daria o que se pede em meu nome. Eu, Maria Valtorta, escrevo esta manhã enquanto espero por você, ó Padre, porque ontem eu estava muito exausta para acrescentar algo. Não se pode descrever aquilo que vi, falta a palavra. Enquanto Jesus falava, eu via, mas não o posso redizer de uma maneira que outro veja o quanto minha mente viu. Eu poderia fazer um desenho disso, mesmo sendo burrinha para desenhar. Bastaria fazer 3 círculos concêntricos, com um ponto no meio, mas não significaria nada. Faltaria a luz e faltaria a intuição das relações entre os 3 círculos e o ponto que os centraliza. Porque isso seria um sinal morto, já que é tão vivo, operante, beatífico. Certamente, mesmo que vivesse 1000 anos, não esquecerei nunca a beleza desta visão intelectual. Ela me será ajuda, consolo, força, defesa, tudo, em todas as circunstâncias. E é imã ultrapotente que me atrai a si e me dá uma ânsia indescritível de alcançá-la. Parece-me viver ao sol. Mas o que digo do sol?
O Sol é um astro extinto e frio em relação ao fogo divino, incrustado na profundidade do empíreo, tão distante e tão próximo. Sim, tenho a impressão de sua desmesurada longura, através da qual flui todo o universo que se banha e vive de sua luz, e ao mesmo tempo sinto que cada ser, o meu especialmente, por bondade de Deus que me permitiu ter esta alegria que não tem comparações, está próximo deste ponto de vida que é Deus. Está sob seu raio que o tem recolhido, reparado, vital, como um sino de vidro sobre uma delicadíssima planta. E com esta banal comparação, deturpo tudo, mas não encontro nada melhor. Enfim, sinto-me debaixo dos olhos de Deus. E é uma sensação de alegria, de calor, de força, de paz infinita, indescritível, edificante. Viver assim, sob a incompreensível gema, como disse justamente meu mestre, da beleza divina, gema que reúne num único e insustentável esplendor as três pessoas divinas e faz uma unidade de luz divina, é uma tal bem-aventurança pela qual se anula todo o sofrimento e o que terei que sofrer. Agora eu verdadeiramente entendo o que quer dizer paraíso. Quer dizer viver vendo sempre esse sol uno e trino.